E aí, galera que curte o canal Ricardo e Companhia, como vão as coisas? Queria que você me dissesse qual é essa sinalização. Curva acentuada à direita. Só que não, né, gente? Claro que não. Essa é uma placa de regulamentação, uma placa vire à direita, né, que te obriga a virar naquele sentido. Por que eu fiz essa dinâmica com você? É para mostrar como que quando nós erramos, né, logo as pessoas observam, logo as pessoas olham, falam, puxa vida, como ele, não é possível que ele não sabe essa placa, não é possível que ele não conhece como faz uma baliza, como faz o controle de embreagem, é algo tão fácil, é algo tão tranquilo de fazer. Nós vamos falar hoje sobre os nossos erros, erros que nos entristecem, erros que às vezes nos angustiam, erros que às vezes tentam mostrar que nós somos impossibilitados de continuar, mas isso é uma mentira, uma grande mentira. Eu queria tomar como exemplo, né, a respeito de erros, aquela criança que está aprendendo a andar, que está aprendendo a caminhar, quantas vezes elas caem? Quantas vezes essa criança que está aprendendo a caminhar, ela se machuca, ela fica envergonhada diante das pessoas, né? Quantas vezes ela tenta se escorar ali para continuar caminhando, mas uma coisa é certa, essa criança, ela nunca desiste, ela continua tentando e tentando e tentando, até vencer essa fase, né? Mesmo que ela comece rastejando, engatinhando, mas em breve ela vai estar caminhando. E todos nós passamos por essas fases, de caminhar, de andar, de tropeçar e de cair. E eu queria nesse vídeo deixar para você 5 frases que você deve lembrar nos momentos de erro. Porque nessa fase de aprendizagem é muito comum a gente errar. Às vezes algo que é muito fácil para mim, que é o controle de embreagem, para outra pessoa já é mais difícil. A outra pessoa tem um problema na baliza, mas para mim já é fácil. A outra tem problema de arrancar. Gente, tem outra tem problema de virar o volante, que é algo tão simples. Mas nós não devemos julgar os erros uns dos outros, porque aquilo que é fácil para mim pode ser difícil para o outro. E aquilo que é difícil para o outro, às vezes é fácil para mim. Eu tive a experiência de uma aluna que o marido dela estava assistindo uma aula com ela, e o marido dela chegou para ela e falou assim, não é possível que você não consegue fazer essa baliza. Eu estava no banco da frente dando aula, e eu falei, calma gente, vamos ficar tranquilo. Não, isso aqui é a coisa mais fácil do mundo, isso aqui é uma coisa muito tranquila de fazer. Eu faço baliza de olhos fechados, é muito fácil e ela não consegue. Mas naquele momento a mulher, muito irritada, olhou para ela e falou assim, olha, está muito difícil para mim fazer essa baliza. E você tem muita facilidade de fazer ela. Mas uma coisa eu quero dizer, eu sou formada pelo FMG, no curso tal, e você nem o primeiro grau você tem, você não conseguiu passar nem para um concurso de motorista. Gente, o caldo engrossou naquele momento. Mas o que eu quero trazer com essa ilustração que eu vivenciei, que eu vi acontecendo? Que muitas vezes naquilo que você tem dificuldade, o outro tem facilidade. Mas você não pode julgar a dificuldade do outro porque você acha fácil. Porque às vezes aquilo que para você é muito fácil, para outra pessoa é difícil. Então eu queria nesse momento deixar algumas frases para você memorizar aqui agora, né? Guardar nos momentos que você errar, em qualquer uma das etapas da sua carteira de habilitação ou qualquer etapa da sua vida também. A primeira frase eu queria que você nunca esquecesse, é que ninguém nasce sabendo. Assim como essa criança que aprende a andar fase por fase, você vai aprender a dirigir fase por fase, você vai aprender a conviver no seu casamento fase por fase, você vai aprender a ser mãe fase por fase, você vai aprender a ser um filho mais obediente fase por fase. Tudo nós vamos aprendendo nessa vida. Ninguém nasce sabendo nada. A segunda frase que eu queria que você guardasse a respeito de erros, é que os erros, eles fazem parte da nossa vida. Nós erramos em todas as fases. Eu não sei se você já errou no seu casamento, eu já errei no meu casamento com a minha esposa, ela também provavelmente já teve errado alguma vez comigo no casamento, mas nós vamos aprendendo com o tempo, e com certeza, com um ano de convivência no seu casamento, você vai conhecer muito mais a sua esposa e você vai errar muito menos, né? Você também já errou no seu trabalho, você já errou com seus filhos, você já errou com seus pais, né? Você já errou como pai, você já errou como filho, mas o erro faz parte da nossa vida. E talvez você esteja aí se martirizando, né? Sofrendo porque você fez uma aula ruim. Da mesma forma que você fez uma aula ruim hoje, que você não foi bem hoje, tem dia que você faz uma comida ruim, tem dia que você vai colocar um tempero ali na comida e o que vai acontecer? A comida fica salgada. Isso quer dizer que você é o quê? Uma fracassada? Que você nunca aprendeu a cozinhar? Que você é uma péssima cozinheira? Claro que não. Isso quer dizer que apenas o erro, ele faz parte da nossa vida, ele faz parte do processo de aprendizagem.
Então, se hoje você não foi bem no seu exame de direção, procure ficar tranquilo, você vai conseguir, você vai vencer. Os erros fazem parte da vida, você vai romper. Então, guarde essa segunda frase, né? Os erros fazem parte da nossa vida em todas as áreas. A terceira frase que eu queria que você gravasse é que devemos aprender com os nossos erros e acertos, né? Acertos, você outro dia mesmo não sabia virar o volante, hoje você já sabe. Outro dia mesmo você não sabia fazer um controle de embreagem, hoje você já sabe. Outro dia mesmo você não sabia fazer um desenvolvimento de marchas correto, hoje você já sabe. Aprenda com seus erros. Isso quer dizer o quê? Que você é capaz. Isso quer dizer que você está vencendo as etapas. E você em breve vai estar com a sua carteira de habilitação na sua mão. E você em breve vai estar voltando a dirigir. Talvez você tenha seu carro guardado na garagem tanto tempo, porque esbarrou o carro ali na garagem, na saída da garagem. Olha, isso aí faz parte do aprendizado. E isso aí faz parte da nossa vida, do dia a dia. Então, outra frase eu queria que você guardasse também no seu coração, é que todos nós erramos, em algum momento da vida, em alguma área da nossa vida. Talvez você não erre, né, como fazer uma baliza, mas você erra no controle. Talvez você não erre dirigindo, mas você erre como pai. Talvez você não erre sendo pai, mas você está errando sendo filho, né? Você erre de alguma forma na sua vida. Todos nós somos suscetíveis a erros, e nós precisamos de aprender com isso, respeitar os erros dos outros. Talvez você vê, né, a sua esposa dirigindo e fique julgando que aquilo é muito fácil para ela, porque por você foi fácil. Ou talvez você vê o seu marido dirigindo e fique julgando ele, achando que porque você tirou carteira no primeiro exame, ele também precisaria tirar essa carteira no primeiro exame, que isso aí é muito fácil. Eu quero te dizer que nós precisamos aprender a reconhecer que as dificuldades, elas são para diferentes tipos de pessoas, e todos nós erramos. É interessante que Jesus, numa frase que ele fala, né, em João capítulo 8, do verso 1 ao verso 11, uma coisa que ele fala assim: quem não tiver errado, que atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Porque errar é o quê? É você não acertar o alvo. Da mesma forma como pecar é você não acertar o alvo, é você errar o alvo. Então ele nos ensina, né? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquela mulher que era adúltera, que teve um desvio, né, na sua conduta, né, que foi ali julgada pelas pessoas, maltratada, humilhada pelas pessoas, né, alcançou diante de Jesus o quê? Um abraço, alcançou diante de Jesus um refúgio, alcançou conforto para o coração dela, porque ele não a julgou, ele entendeu o que ela passava ali, não que ele apoiou aquela situação, não, mas Jesus, ele não julgou, ele disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E no final desse episódio, a coisa mais linda que tem é que Jesus fala assim: olha, se eles não te condenaram, eu que sou santo, que sou Deus, eu também não te condeno. Vá em paz e não peque mais. Olha que coisa maravilhosa. Nem Jesus, que é um santo, que era um homem de Deus, que era próprio Deus, condenou aquela mulher. E muitas vezes nós condenamos os nossos próximos por causa do erro deles. Então nós temos que lembrar que todos nós pecamos, todos nós falhamos. E a última frase que eu queria que guardasse no seu coração é que não importa como você começou, mas importa como você termina. Não importa como você está hoje, não importa se você está errando tudo hoje, se você está errando os controles hoje, se você não está conseguindo fazer uma baliza hoje, não importa se seu casamento não está bem hoje, não importa se o seu relacionamento com seu filho não está bem, não importa se hoje você se encontra arrasada, desempregada, né? Talvez não vê nenhuma possibilidade, não importa isso, não importa como você está agora, não importa como você começa, mas importa como você vai terminar. Eu queria que você enchesse seu coração de fé agora, para que você terminasse bem, assim como aquela mulher que teve um desvio, né, teve um encontro com Deus, e naquele encontro com Jesus, Jesus mudou a história dela, mudou, né, realmente completamente a vida daquela pessoa. Jesus, ele pode mudar a sua vida, ele pode mudar a sua história. Eu queria que você abrisse o seu coração agora e deixasse que Deus entrasse nessa área que talvez hoje se encontra desorganizada, que talvez se encontra de uma forma ou outra atingida por causa de um erro, por causa de um problema que aconteceu na sua vida. Todos nós estamos sujeitos a errar. Você errou, poderia ter sido eu, mas Jesus, ele quer te dizer: olha, é tempo de recomeçar, é tempo de você voltar. Volte para os braços do Pai,
Volte para Deus, deixa Deus te fortalecer, deixa Deus te sustentar, deixa Deus te conduzir nesse momento tão difícil que você acredita, que muitas vezes você está acreditando que os seus erros não têm mais conserto. Mas Jesus, ele nos mostra que todos os nossos erros já foram apagados, pagos na cruz do Calvário através do sangue dele. Que você possa guardar essa mensagem no seu coração e que Deus possa fortalecer a sua vida no nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração por você, e se no final você concordar com essa oração, diga amém, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te louvar por essa pessoa que está do outro lado da tela, que talvez, Deus, esteja hoje vivendo uma fase tão difícil por causa de algum erro. O Senhor nos mostra, Pai, que o Senhor é perdoador, que o Senhor é aquele que nos acolhe, que nos guarda, o Senhor é aquele que nos livra, a Deus, dos nossos erros, porque o Senhor nos ensina que não importa a forma que nós começamos, mas importa a forma que nós vamos terminar. E nós queremos ter força para voltarmos, Deus, a sonhar. Eu peço, Senhor Deus, dá força para essa pessoa agora, que está do outro lado vendo esse vídeo, para ter força para sonhar, para ter força para vencer os julgamentos, para ter força para vencer as limitações, para vencer os problemas que muitas vezes têm tentado alcançar a vida dela. Que no nome de Jesus, que o Senhor possa, Deus, nesse momento, enchê-la do Teu Espírito, Pai, que ela possa deixar com que o Senhor venha guiar os passos dela e fazer do Senhor aquele que é o Salvador, que é o guia, que é aquele que cuida da vida dela. No nome de Jesus, amém. Se você crê, diga amém essa oração, deixa Deus cuidar de você, deixa Deus te fortalecer, deixa Deus te mostrar que os seus erros, eles não impedem você de continuar, mas pelo contrário, os seus erros atraem o amor e a misericórdia de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço, Deus abençoe, tchau, tchau.